Xerecantarabalás. Sobre em Atos 12. Oh, glórias. Nessa unção ia atravessar a noite. Aleluia. Oriba cantas, salabalacorias. Se você estava em cadeias, aprisionado por forças ocultas malignas, essas cadeias foram quebradas. Se o inimigo te paralisou, te deteve, a partir de agora você está livre, em nome de Jesus. E o poder de Deus vai alcançando o coração de todo aquele que vai se rendendo a Ele. Labaxere cantarabalás. Orimini cantas. A Deus pertence o poder. E esse mundo é regido por forças espirituais que estão nos reinos espirituais, que governa a terra. E essas forças espirituais que agem, que operam em homens que não creem. Jesus veio, quebrou todas elas. Na nossa vida que cremos, é quando nós recebemos e foram quebradas todas as forças ocultas, todas as forças que te mantinham preso na mente. Muitas pessoas não são doentes, eles vivem em cadeias de prisões mentais, operacionais por malignos, prisões que te faz ficar no passado, prisões que te faz estabelecer uma vida na qual Deus não constituiu para que você viva. Ele te constituiu para viver o melhor da terra, livre de forças operacionais malignas. Xerecantarabalás. Há uma luta constante com a igreja, com o povo de Deus. Mas quando nós oramos, quando nós clamamos, o poder do alto desce. Aqui foi um pouquinho, tive que parar, custei. Deus desceu com uma força e poder aqui. Sabe, amados, tudo depende disso. Aparência não, mas coração sim. Deus, quando mandou o profeta lá na casa de Jessé, o profeta logo olhou a aparência dele e disse: certamente esse vai ser o rei, o filho alto, com bela postura, porte de um rei, humanamente. Mas Deus olhou e disse: olha, Samuel, você está olhando com os olhos dos homens, mas eu vejo o coração. Não é a aparência, mas é o coração do homem íntegro, de adorador, que se rende e que adora e que ora, que mantém sua íntima comunhão com Deus. Não há forças ocultas, malignas, não há enfermidade, não há poder das trevas, não há prisões, cadeias que não fiquem subjugadas ao nome de Jesus. E ao nome de Jesus se dobra todo o joelho. Aqui não há homossexualismo, não há nada, cadeia alguma que mantém mente de pessoas presas. Não há, porque o poder do sangue é maior do que todas. O sangue cobriu a força do pecado e destruiu e aniquilou as trevas. As trevas foram aniquiladas. Não há caminho melhor
para se viver do que o caminho de Deus, que nos leva à eternidade. Não é caminho de igreja, mas o caminho de Deus. Quando nós compreendemos quem somos em Cristo, o que temos, o que Ele fez da nossa vida, então essas cadeias não nos aprisionam mais. E você começa a ter vida de oração. Quando nós oramos, o poder do alto desce. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Hoje o diabo tem lançado no coração dos homens, das pessoas, que não precisam ir na igreja. Estou orando em casa, estou assistindo na TV. Que é isso? Sai do engano do diabo. O que mais nós precisamos é estar na casa de Deus, debaixo da proteção, da força operadora de Deus, que é por nós. Nós precisamos orar. Quando nós oramos, esse poder nos reveste de força. E não há pensamento, não há tentação, não há adversidade, não há forças ocultas que nos subjugam. Não há nada que paralisa o plano de Deus na tua vida. O plano de Deus para a tua vida é um plano bom, agradável, maravilhoso, tremendo, cheio de alegria e felicidade. Há ricos escravizados e vivem piores do que pobres, mas aquele que teme ao Senhor tem toda a riqueza e pode viver o melhor da terra e comer o melhor da terra. Levanta a tua cabeça, amado, porque você está debaixo da graça e a proteção de Deus. Porque quando nós oramos, cadeias são dissipadas. Quando a igreja ora, força oculta é destruída. Você pode estar aqui na igreja orando e não sentindo nada, mas aquilo que você está orando, os anjos do Senhor, o poder de Deus já foi à frente e está executando. Você pode não sentir nada. Certo dia, estava terminando o culto, uma irmã chegou aqui e disse assim: olha, é uma pessoa ente querida dela, não lembro, é uma mulher, mas não lembro se era tia, se era avó, o que era. Está na UTI e vai ser operada amanhã com urgência do coração. E eu queria pedir oração para que corra bem a cirurgia. Falei: olha, eu não posso orar para correr bem a cirurgia. Eu tenho que orar para curar, porque ele falou assim: curar os enfermos. É ou não é? Impõe as mãos, cura os enfermos, não é? É ou não é? Então eu vou orar para que Deus manda, porque eu sou serva obediente. Pela obediência nós vamos orar então. Para aí. Vamos, igreja, orar. Essa mulher que está lá falou o nome, não lembro mais, que foi, não foi uma nem duas, foram mais que foram curadas no culto, na hora do culto. Nós oramos, libertamos ela lá em Ribeirão. E o Espírito de Deus leva ela à cura, e o sangue de Jesus passa e dá um novo coração. Ele é operado do coração. Sabe o que aconteceu, amados? Amém. Estava terminando. Terminamos, tudo bem. No outro dia, ela não foi operada, porque ela ficou curada. O médico olhou e disse: está curada, não vou te operar. Quantos irmãos foram curados e tomaram até anestesia, mas chega na hora, nada. Uma mulher mandaram no hospital chamando, que ela tinha 4 filhos ou 5, não me lembro, eram muitos filhos, muito pobre, e ela chorava demais, porque o pé dela ia ser cortado.
Sabe o que aconteceu? Eu cheguei lá e disse: cadê a mulher que vai ficar curada? Aí, a enfermeira: não é não. Não é cura não. É porque o pé dela já cheira mal. Falei: é? Lázaro tinha 4 dias. E Jesus curou. Eu não vou orar para amputar o pé. Porque se eu fizer isso, eu não sou serva de Deus. Senhor, abençoa a amputação do pé. Que isso? Quando eu disse isso, eu saí para ela: vou te levar no quarto. Quando eu entrei no quarto, olhei para trás, tinha uns 10 enfermeiros. Tudo para assistir. Falei: Senhor, agora é contigo. Glória a Deus. Eles querem testemunhar. Eles não sentiram nada. A mulher, ninguém sentiu nada. Eu só disse para ela: eu vou impor a mão e seu pé vai ficar curado. Você não vai cortar o pé. Ela: eu tenho filhos, eu não tenho ninguém que faz nada. Se eu cortar o pé, quem cuida dos meus filhos? Tudo pequenininho. Falei: não, você não vai cortar o pé. Pus a mão, orei. Ela não sentiu nada, e eu também não senti nada, e ninguém sentiu nada. Não é por sentir, meu irmão, é por crer. É por crer e falar a palavra que você crê. Se você ficou liberto nessa noite, creia e fale como livre, não como acorrentado e preso em cadeias, mas como livre. Você fala: a partir de hoje você tem atitude livre. Sabe o que aconteceu? No outro dia ela foi levada para cirurgia. Tudo bem. Ela tinha o pé com faixas, né? Eu falei: já está até cheirando mal. Pois é. O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje, amanhã. Eternamente Ele é Deus. O nome de Jesus é eterno. A hora que o médico tirou toda aquela faixa, sabe o que aconteceu? Estava funcionando tudo. Estava corado o pé, não estava mais preto. Aleluia! Esse é o nosso Deus, meu irmão. Quando nós oramos, Deus faz. Quando nós oramos, o poder de Deus desce na nossa vida. E você fica forte. Você não vê, mas acontece. E na sua semana, você vence todas as tribulações. Você vence todas as barreiras. Você salta muralhas. Porque você orou aqui na casa de Deus. E o poder desceu. Quando você não vem, você fica sem forças, enfraquecido. E os enganos de Satanás vêm na tua mente. E você vai recebendo. A iniquidade aparece. E você recebe. As forças ocultas do pecado voltam a te tentar. E você recebe. E o diabo ri. Por isso, nós temos que orar. Se você vier na igreja, ficar de braço cruzado, olhando para ele, ela canta, bonito, amém, amém, glória a Deus, amém. Nada vai acontecer na tua vida, porque aqui é um lugar de poder de Deus para você se aquebrantar, se humilhar, dizer: Senhor, eu estou aqui, eu não consigo orar, mas eu preciso de Ti. Me ajude a orar. E você vai vencer. E o poder vai cair sobre ti. E no outro dia, pela manhã, você começa a orar. E você não perde um dia de oração. Sabia que a falta de oração é pecado? É pecado. Você, quando não ora, tem que confessar a Deus para voltar, retornar à vida de oração. Você peca. Por isso, abre aí, vamos ler. Por aquele tempo, 12:1, mandou o rei Herodes
Atos 12:1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas, de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Diga comigo, Pedro estava guardado no cárcere. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Pedro fazia o quê? Pedro dormia. Diga comigo, Pedro dormia. Ele dormia. Ele estava no cárcere. Tiago tinha sido morto. Era o dia dos pães asmos, uma semana. Faltava uma semana. Estava inteirando os dias. E logo depois da Páscoa, como Tiago já tinha sido antes da celebração, Pedro ia morrer no outro dia, na véspera. Então, na véspera da morte, na véspera dele ser morto, ele dorme? Dorme, meu irmão. O Tiago morreu, agora sou eu. Vai dormir? Tem gente que não dorme por causa da dívida. Tem gente que não dorme por causa do cheque. Tem gente que não dorme por causa do emprego. Mas Pedro ia morrer. Ele ia morrer. E ele estava dormindo. Porque é assim mesmo. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobe com asas como águia. Corre, não se cansa nem se fadiga. Descansa. Espera nele. Pedro, ele tinha uma aproximação de Deus, de Jesus, tamanha. Pedro foi aquele que ele disse assim: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Quem ama a Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Missão. Aquele que ama tem que apacentar as ovelhas. Tem que estender a mão. Tem que fazer alguma coisa em prol do outro. Tem que se doar. Porque eu amo. Sim, Senhor, te amo. E Jesus vai conversando e diz para ele: quando tu fores velho, quando for velho. E Pedro guardou. Quando for velho, ele guardou. Você tem guardado a palavra que Deus falou contigo? Você tem a promessa no seu coração? Quando ele falou, você tem guardado?
naquele primeiro encontro, naquele mover do seu chamado. Você guardou essa palavra? É muito importante guardar aquilo que Deus fala conosco. Pedro dormia porque ele não estava velho ainda. Por 2 motivos. Ele não estava velho. Pedro era um homem de fé. Talvez ele estivesse lá. Não. Deus falou comigo quando eu estiver velho. Então eu guardei. Não é verdade, meu irmão? E por 2 motivos. Porque a igreja, diga comigo, a igreja orava incessantemente. Havia oração incessante da parte de Deus, da parte da igreja a Deus. Será que quando Tiago morreu, a igreja estava orando? Será que muitas vezes a igreja não fica totalmente descontraída, com muito trabalho, com muitos afazeres, com muitas coisas, que não tem tempo para orar? Mas a hora que eles viram que Tiago morreu, perderam um apóstolo de valor. E morreu. Foi morto. E Herodes, porque naquele tempo da Páscoa, ajuntava-se todo o povo lá. No meio daquela multidão, ele fez sucesso. O povo aplaudia. Porque o povo não gostava dos pastores, dos apóstolos. Que hoje nós podemos dizer os pastores da igreja. Não gostava. E é assim mesmo. O povo não gosta do pastor. Que bênção. Mas Deus te ama. O povo não gosta do crente. Que bênção. Por nada. Você compra uma briga sem querer, sem saber por quê. Que ódio. Oh, glória. Sinal que você está na oração em Deus. Em Deus. E não é porque você é fiel, é leal, que você não passa por prisões ou cadeias, por momentos difíceis. Passamos por prisões ou cadeias. Pedro estava no cárcere. Havia 16 guardas. 16 guardas guardando Pedro. Opa! Sabe por quê que Herodes então colocou 16 guardas? 2 ali, 2 aqui, 2 fechando, amarrado, acorrentado, e ainda os guardas. Porque quando os discípulos eram presos, logo, o que aconteceu? 2 dos discípulos, se o nome. Quem sabe? Paulo e Silas. João e Pedro estavam ali. Mas já tinha acontecido que, nos capítulos anteriores, que Paulo e Silas, aprisionado, cantava louvor. Oh, glória! Houve um terremoto, as prisões se abriram, os presos ficaram soltos e eles saíram. E no outro dia foram para casa. E Herodes então falava, não, esse povo tem muito, acontece coisa com esse povo que nunca vi. Vamos botar guarda. Vamos ver o que vai acontecer. Pôs 2 lá, 2 aqui, 2 cá. Ele não vai sair. Mas Pedro atravessou todos os guardas, abriu os portões lá da prisão. E ele se viu na rua. Ele achou até que estava lá. Gente, será que eu estou aqui mesmo? Já aconteceu isso com você, meu amado? Coisas que Deus faz na nossa vida. Você fala, nossa, será que sou eu que estou passando por isso? Quando nós confiamos em Deus, a primeira coisa que quando se levanta e passamos uma prova, sabe o que é a primeira coisa? Paz no seu coração. Descanso. Alegria. Refrigério. É ou não é? Tem gente perto da família, né? Perto de tudo.
De uma hora para outra, assim, o inimigo se levanta e é agora. Mas como é que ela está alegre, está feliz? O que é isso? Está em paz. Consegue. Porque a força de Deus está naquele que ora. Você conhece uma pessoa de oração por aí, meu irmão? Ele passa por lutas, dificuldades tremendas, mas ele fica de pé. Pedro estava dormindo. No outro dia ele ia ser apresentado e ser morto. Alguém que na véspera da morte dorme? Não dorme. E eu repreendo toda a ação de Satanás aqui dentro. E liberto em nome de Jesus, para que você possa sentir o poder e a força de Deus. E você está liberto em nome de Jesus. E você sabe quem eu estou falando? A pessoa que está sendo liberta sabe que eu estou falando com ele. Sabe ou não sabe? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Canta rabacheca ora cantas. E foi aí que o anjo do Senhor, visitou. Quem foi, meu irmão? A Bíblia, quando fala o anjo, está falando de Jesus. Jesus entrou lá no cárcere, cutucou Pedro assim: Pedro, levanta. Pedro dormia, um sono que houve um clarão mover de Deus. E o anjo do Senhor, Jesus, visitou e disse: levanta, Pedro, põe a capa e segue-me. Levanta-te depressa. As cadeias caíram-lhe das mãos. Quando ele falou levanta-te depressa, está aí no versículo 7. Sabe, as correntes caíram. E ele disse: cinge e calça sandálias. Igreja, cinge e calça sandálias. Que significa, você tem uma nova missão. Pedro estava descalço. Calça sandália, porque você vai caminhar muito ainda. Calça sandália com o evangelho da paz. Fique em paz, Pedro, em nome de Jesus. E aí ele disse: põe a capa. A capa significa poder. Quando Eliseu passou, jogou a capa. Quando Estevão foi morto, apedrejado, ele passou e jogou a capa aos pés de Paulo. Missão. Põe a capa e segue. Vamos continuar a missão. Deus permite nós passarmos. Tem muita gente assim: nossa, aconteceu aquilo, o que será? Está com pecado. Não, meu irmão. Quando você estiver passando tribulação, saiba que todos nós passamos. Quando você estiver com perseguição, saiba que é normal serem chicoteados, perseguidos. Tiago morto. Deus permitiu. Pedro, Paulo, Silas foram chicoteados, presos. Isso não é porque você não é fiel. Se você ler lá o livro de Ezequias e você vê o último versículo, fala assim: e Ezequias, depois de toda a fidelidade, Ezequias era um rei fiel. Se levantou Senaqueribe contra ele para destruir. Fiel. Ezequias era fiel. Não é porque você não é fiel, é porque é o caminho que Deus permite para manifestar a glória dele na tua vida. Momentos que Deus permite para que nós possamos crescer, amadurecer. Não é verdade? É. Por isso, prepara-te, igreja, para começar uma vida de oração. Para ter uma vida de oração. Muitos
diz, olha, sou cristão, estou passando, tem que... Por quê? Você ora. Nós temos que aprender a orar. A igreja, depois daquele baque, depois da perda do Tiago, muitas pessoas precisam perder coisas. Muitas pessoas precisam passar na peneira fina para começar a tomar posição e falar, agora eu vou orar. A igreja talvez não estivesse orando, creio que não. Mas com a perda de Tiago, os irmãos reuniram, vamos orar, não é assim, meu irmão? Quando as coisas abalam, vamos orar, não é? E a igreja, quando ora, o fogo do céu cai. Tudo acontece quando a igreja ora. E é isso que você precisa guardar no teu coração. Orar na igreja faz toda a diferença do que você ora em casa. Como pastora, muitas vezes eu vejo irmãos passando muita guerra, e eu já até sei toda. Ela não me contou não, mas eu sei, porque você olha, o Espírito Santo não oculta. Minha irmã, vamos orar. Quer que eu oro? Vamos orar. Pastora, já orei. Pastora, amém. Então, tudo bem, meu irmão. A oração do pastor da igreja e da igreja faz toda a diferença na sua vida, meu irmão. Tem gente que diz assim, nossa, tá tanta luta, eu não fui no culto, porque... meu irmão, a hora que as coisas apertam, corre para a igreja, meu irmão. Corre e busca socorro. É aqui o teu livramento. Quando a igreja ora, o poder cai e te livra. É na igreja que nós encontramos a vitória do Senhor. Não é fugindo da igreja. É diferente descansar em Deus. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira atitude que eles teve foi se esconder de Deus. Se esconderam. Mas quando você dobra o joelho e humildemente clama ao Espírito de Deus, as forças caem, o oculto cai, e você prevalece em vitória. E vamos ficar de pé, porque o poder de Deus já está caindo desde a hora que nós começamos. Põe a tua capa, cinja a tua cintura. O cinto, todo varão, todo judeu, não sai de casa sem o cinto. Põe o cinto, cinja a cintura, coloca a capa, põe sandálias no pé, cinja a cintura com a verdade. Não despreze a palavra de Deus, porque é ela que vai abrir a visão, e é ela que vai quebrar a força do pecado na tua vida. Pessoas que sempre estão lá, volta o pecado, e volta o pecado, e volta o mesmo pecado, e volta a tentação, é porque não oram. Quando nós oramos, essas forças são destruídas, quebradas, em nome de Jesus.